Seguindo então aqui nosso bate-papo, nossas entrevistas sobre corrida digital, sobre transformação em viagens corporativas e sobre a temática de uma jornada sem contato, vou conversar hoje também com o Orlando de Souza, que é presidente executivo do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil. E a ideia é entender um pouco melhor como que está sendo aplicada essas tecnologias para propiciar uma experiência com menos toque ou menos contato no mercado de hotéis. Eu falava um pouco antes, Orlando, antes de te apresentar, com o Paulo Henrique, diretor de vendas da Localiza. Na Localiza, no mercado de aluguel de carros, por exemplo, eles já conseguiram implementar, através de alguns produtos, Localiza Fast, Localiza Pass, uma jornada 100% digital. Ou seja, o viajante, o colaborador, o viajante a lazer já tem a possibilidade de conseguir fazer todo um processo sem nenhum toque, digamos assim. Olhando para o mercado hoteleiro, Orlando, como que estão essas tecnologias, como que está a implementação dessas tecnologias para oferecer uma jornada digital sem contato? Muito bem, Sibeli. Olha, a hotelaria tem, na sua operacionalização, vamos chamar assim, ela tem muito mais etapas do que propriamente no aluguel de carros, tá certo? São duas operações diferentes, né? No caso da hotelaria, você tem a questão, bom, a reserva que você também tem na questão do carro, mas depois você tem a chegada no hotel, depois você tem o check-in no hotel, depois você tem a instalação no quarto, depois você tem uma série de features de equipamentos e de coisas que o quarto e o hotel disponibiliza, tá certo? Então, você tem vários departamentos dentro do hotel, tá certo? Desde a parte de alimentos e bebidas, até a parte de restaurantes, até a parte de eventos e tudo mais, ou seja, o conjunto da operação hoteleira ele é bastante diversificado, tá certo? Então, não é tão simples ainda você imaginar uma viagem totalmente contactless, tá certo? Eu acho muito difícil ainda. Existem já algumas coisas, desde algum tempo, que mostraram, por exemplo, um exemplo de hotel na China, que eu não me lembro o nome agora, em que praticamente você não tinha contato nenhum, né? Você tinha um totem na entrada, você tinha um robô que ia levar o negócio de room service, mas era muito mais um hotel conceito para mostrar as coisas no sentido para onde elas devam estar indo, nessa jornada cada vez mais sem contato, do que propriamente um hotel para que você se hospedasse. Ainda ele não é um hotel totalmente operacional, certo? Mas é um hotel conceito, é o que mostra, dentro de todas essas partes do que hoje tem contato no hotel, o que é possível se imaginar em termos futuristas, né? Mas aquilo que hoje já é muito mais previsível, vamos dizer assim, por exemplo, a questão da reserva, ela já cada vez mais vai ser feita somente no caso das viagens de negócios, né? Vai ser feita através do celular ou do tablet ou do equipamento que a pessoa, que o viajante corporativo vai fazer, tá certo? Ele vai ter self-booking tudo, a empresa dele, ou ele tem uma agência que disponibiliza para ele um aplicativo para que ele possa fazer própria reserva. Então, a reserva, sem dúvida nenhuma, é alguma coisa que ele já vai fazer. No processo de reservas, cada vez mais vai estar pronto praticamente o check-in dele, certo? Daqui a algum tempo, e não muito longe, não vai ter aquela história de você ir lá, bater a barriga no balcão e preencher um formulário e assinar um formulário e fazer esse tipo de coisa. Isso vai acabar, certo? Então, certamente você vai chegar lá, vai se identificar com um token, com um número de reserva que vai estar no teu celular ou alguma coisa assim, e aquilo ali ele automaticamente vai habilitar o teu celular para se transformar na chave que vai abrir a fechadura da porta do teu quarto e muito provavelmente esse celular também, ou um device similar a esse, um smartphone ou alguma outra coisa, vai ser também aquilo que vai permitir você interagir com o quarto, tá certo? Dentro do próprio quarto do hotel, você vai ligar a TV, vai habilitar o Wi-Fi, você vai ter uma série de procedimentos lá dentro que você vai fazer através, muito provavelmente, dos seus devices. Até, inclusive, de você, por exemplo, pedir um room service, você vai pedir no seu celular, isso vai ter um contato interno através de uma rede de Wi-Fi e vai
Por enquanto, tem alguém que vai trazer esse room service no quarto, tá certo? Futuramente, talvez tenha lá o robozinho que venha trazer as coisas para você no quarto, né? Mas eu acho que essa jornada toda aí, ela vai cada vez mais, partes por partes, tornando aquilo mais contactless, porque exatamente as pessoas, praticamente todo mundo, principalmente os viajantes de negócios, tem hoje um ou mais devices que permite fazer toda essa operação sem ter que ter nada de contato, nada de administrativo, nada de burocracia. Legal, entendi. Você comentou, né, Orlando, trouxe esse viés dos pontos de contatos muito maiores que tem numa comparação com o mercado de locação de veículos, eu concordo. Além desses pontos de contato entre viajante e o próprio hotel, também tem a questão de termos muito mais players no mercado de hotelaria, também que se torna Okay? um ecossistema mais complexo. E quando você fala dessa substituição desse formulário, dessa relação, você enxerga que no Brasil, até nível mundial, isso é uma realidade já ou é um desejo apenas? Eu acho que numa escala de 0 a 10, onde 0 seria um absoluto wishful thinking e 10 seria uma realidade absoluta, eu acho que ainda você está numa escala intermediária ali para um 5, 5 passando para 6. Por quê? É aquilo que você falou. Como a hotelaria o modelo, a matriz hoteleira, inclusive no Brasil, ela é muito díspare, tá certo? Você tem de 90% de hotelaria independente, os outros 10% você tem de rede, dos 10% que você tem de rede, provavelmente metade ou um pouco mais são pequenas redes nacionais. Então, a hora que você vai fazendo toda essa decomposição, você vai ver que redes maiores hoje já têm avanços muito mais interessantes dentro desses pontos de contato, certo? Tem alguns hotéis dessas redes maiores que já estão mais preparados com essas coisas. Mas, no conjunto todo, eu acho que ainda está muito mais no campo do desejo e da ideia de que tem que se caminhar para esse sentido, tem que se investir nisso, e isso daí vai ser, talvez, inclusive, um vetor para que hotéis que individualmente talvez não tenham capacidade de partir para esse desenvolvimento, essa inovação, essa capacidade de investimento em tecnologia, talvez isso seja um vetor para uma consolidação da matriz hoteleira, levando muito mais hotéis no sentido de redes e diminuindo um pouco dessa oferta de hotéis independentes. É uma coisa que deve acontecer num médio e longo prazo. Uhum. Eu até ia te perguntar, Orlando, né, quais barreiras ou desafios você enxerga para a adesão dessas tecnologias. Eu entendo até que você já respondeu quando a gente olha para o mercado Brasil, né? Um mercado onde 90% da hotelaria é independente, permeado por hotéis pequenos que nem sempre têm essa capacidade de inovação tão forte. E eu queria, né, entender de você, existe algum desafio, alguma barreira adicional? Você entende, então, que haverá uma consolidação dessas grandes redes que vão poder trazer essas tecnologias que acabam trazendo uma experiência muito mais segura para esse viajante? Você tem algo a acrescentar nesse sentido? Eu acho que se a gente fizer para não ficar parecendo aquelas coisas assim sonhadoras, tá certo? Inventivas demais, a gente tem uma coisa que por similaridade a gente pode analisar, a gente pode tornar mais concreto essa visão, tá certo? Lembrem-se que lá para o final dos anos 90, início dos anos 2000, quando você falava no Brasil sobre hotelaria econômica, era um sinônimo ou um eufemismo, tá certo? De uma hotelaria de baixa qualidade. O que você estava dizendo era o seguinte: ou você tem capacidade para pagar um preço de uma diária que permita você ficar num hotel médio para bom, ou pagar um hotel muito bom, de rede internacional e tal, né, mais de luxo, vamos dizer assim, ou se você não tem dinheiro, você vai ficar num hotel econômico. E o hotel econômico, vamos combinar, lá no final dos anos 90, na segunda metade dos anos 90, início de 2000, o hotel econômico, a maior parte deles era bem ruim, certo? Muito pouco profissional, né? Com hotéis bem degradados até, muitos deles, certo? Eis que vem a hotelaria de rede para o Brasil, com algumas redes.
e começam a implementar um modelo de hotel econômico com um conceito desenvolvido, de fato, do que significa hotel econômico. O hotel econômico, o que era? Era um projeto de hotel onde aquilo que não precisasse ser fundamental no hotel era tirado, o que fazia com que você construísse um hotel num custo mais baixo. Esse custo de construção mais baixo permitia que você transferisse isso para um valor da diária, e você tinha muitos serviços que você também não tinha nesse hotel, o que permitia também que a tua diária também fosse mais econômica. Não obstante isso, os hotéis passaram a ser extraordinariamente profissionais. Ou seja, era uma boa, uma quase ótima hotelaria, só que econômica. Você deixa de ter uma série de serviços, você deixa de ter grandes espaços, os apartamentos são menores, você não tem um monte de processos, só que isso tudo se reflete no valor de uma diária. Então, você pagava um valor de uma diária bem mais baixo do que os hotéis mid-scale e upscale, e tinha um hotel super profissional, um excelente hotel, qualidade de hotel, certo? Não é porque você pagava barato que você ficava num hotel porcaria, não, você ficava num hotel muito bom, certo? Isso daí se consolidou na matriz hoteleira hoje do Brasil. A hotelaria econômica hoje é um vetor fortíssimo na matriz hoteleira do Brasil. Não por acaso, no pipeline do FOB, que a gente faz análises todos os anos, 90% daquilo que está no pipeline das redes hoteleiras hoje para abrir no Brasil são hotéis econômicos, principalmente em cidades de interior de terceira escala, certo? Não são capitais, nem as primeiras, né? Mas de terceiro tamanho, entende? Por quê? Porque esse produto se viabilizou. Eu acho que é um pouco isso daí, se você levar para esse lado da tecnologia, certo? Acho que hoje uma grande parte da matriz hoteleira não tem a capacidade de fazer investimentos para seguir com esse avanço que a tecnologia vai permitir, e, portanto, vai ter que ter uma consolidação que faça com que esses hotéis tenham um mínimo de capacidade para se desenvolver isso. Uhum. Eu entendo, então, traduzindo, né, Orlando, que é trabalhar com os serviços essenciais. Então, fazer uma migração, até se fala um jargão em inglês, bricks to clicks, né? Então, tijolo para cliques. Isso mesmo. Né? Exatamente. Bom, excelente. É uma migração, né? Quem está impulsionando isso é o desejo do consumidor, não é nem mais desejo, é a necessidade, né? Uma necessidade sanitária. Eu entendo que é uma transformação natural, e aqueles que não conseguirem, né, na realidade, talvez não sobreviverão, né? É o ponto. Então, tem uma coisa, viu, Sibeli, se eu puder também colocar aí para você utilizar Claro. essa argumentação. Fala-se muito, para responder a pergunta, o que vai ficar depois dessa pandemia, dessa loucura que todo mundo está tentando fazer para poder se adaptar a esse novo cliente no pós-pandemia, tá certo? E uma coisa que vai ficar seguramente é a exigência, principalmente no campo das viagens corporativas, nos bids todos que vão ser feitos para as grandes corporações, pelas TMCs, pelas agências, é a obrigatoriedade de protocolos, e protocolos efetivamente chancelados, confiáveis. Não vale o protocolo do Orlando de Souza Consultoria, tá certo? Tem que ser um protocolo chancelado. Nós, do FOB, por exemplo, desenvolvemos um protocolo que está disponível para as redes, aquelas que quiserem utilizar, e esse protocolo ele é chancelado pela Faculdade de Medicina da USP daqui de São Paulo, certo? Pela professora Esther Sabino, que foi quem fez o sequenciamento, o primeiro sequenciamento do genoma do Covid aqui no Brasil. Então, isso é um protocolo. Não é um protocolo que alguém lá fez, mais ou menos, certo? Isso é um protocolo. As empresas, as grandes corporações, vão exigir que tenha um protocolo. Mas o que vai ficar é mais do que isso. O que vai ficar é como é que os hotéis vão conseguir mostrar confiabilidade de que aquele protocolo, de fato, está sendo cumprido. Porque não adianta você só dizer, eu tenho um protocolo. Tá, você tem um protocolo, você faz um contrato com uma corporação. Aí vem um membro dessa corporação ficar hospedado no teu hotel. E se a hora que ele vai no quarto, tá certo? Com uma chave contactless, né? Que rompe aquele lacre que está na porta, entra no quarto e tem uma mancha em cima da cama, desmontou completamente o protocolo, tá certo? E isso daí vai ser um feedback para a corporação. Ou seja, olha, corporação, esse hotel disse que tem protocolo, mas aconteceu isso. Então, o que vai ficar é principalmente a confiabilidade com que o hotel passa, que ele, de fato, controla o protocolo. Isso é uma coisa muito importante que vai ficar, e
todo esse trabalho do contactless permite que você tenha cada vez mais segurança de não colocar o seu hóspede numa situação onde você pode perder o controle daquela questão do protocolo. Exato, a tecnologia facilita, inclusive, né, Orlando, a escolha de hotéis que estejam chancelados e que apliquem esses protocolos de forma segura e que, inclusive, até os próprios comentários dos colegas de trabalho, de outras pessoas, venham agregar nisso e garantir que esse hotel realmente segue os protocolos. Eu ia te perguntar o que esperar do futuro, mas acho que você até acabou trazendo isso. Eu acho que esse é o caminho mesmo. Bom, Orlando, obrigada, né, mais uma vez, por estar aqui com a gente, por trazer todas essas informações, são muito ricas, né, nós temos grandes desafios no Brasil por uma hotelaria tão vasta e bastante segmentada em hotéis que não são de redes, mas eu vejo sim um futuro promissor, a tecnologia cada vez ganhando mais espaço, inclusive no mercado hoteleiro. Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo falar com vocês. Muito obrigada.